Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem trabalhos doutrinários ou reuniões públicas, que acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20 horas, de forma presencial. Quem estiver passando por perto, vem conhecer a casa. E o nosso grupo de estudos das obras básicas, temos outros grupos também. O nosso grupo de estudos das obras básicas, que acontece aqui nesse formato no canal, mas também de forma presencial na nossa casa, sempre a partir das 19 horas. Então, quem estiver passando por perto também na quarta-feira, vem para estudar com a gente. Nós damos prosseguimento no estudo presencial das mesmas perguntas, fazemos a leitura, fazemos as reflexões, como nós fazemos aqui no canal. Então, será um prazer recebê-los, aqueles que quiserem conhecer a nossa casa. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E estamos no capítulo 7º do livro segundo, que trata do retorno à vida corporal. E nós iniciamos o item que vai tratar sobre idiotismo e loucura. Na semana anterior, nós já vimos que essa é a linguagem que era utilizada na época, né, para alguns transtornos do neurodesenvolvimento, e durante muito tempo essa foi ainda a linguagem que era adotada pela medicina. Hoje nós já temos, né, outra nomenclatura para o idiotismo e a cadê Sandra? E a loucura. Hoje, inclusive, nós temos uma nomenclatura nova, porque saiu o CID-11, que é o Código Internacional de Doenças, é o que o Brasil utiliza. Até o CID-10, o idiotismo, cretinismo era considerado como um retardo mental. É aquela pessoa que antigamente, que a gente costumava dizer, aquela pessoa é retardada, ela tem um retardo mental. Então, a classificação até o CID-10 era de retardo mental. Hoje já, no CID-11, né, que está aí recente, já são os transtornos do desenvolvimento intelectual. Mas aqui, como nós estamos estudando o livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, a gente está com a linguagem da época que Kardec fez a pergunta aos Espíritos. Então, na semana anterior, nós chegamos na pergunta número 372, em que Kardec pergunta aos Espíritos o objetivo do Criador. Qual o objetivo do Divino ao criar seres desventurados como os cretinos e os idiotas?
que era a classificação para esses transtornos mentais, para esse tipo de retardo, vamos dizer assim, que era utilizado à época. E os espíritos responderam que são espíritos em aprendizado que habitam corpos de pessoas que têm esse tipo de transtorno, ou seja, em corpos de idiotas, na linguagem que os espíritos responderam a Kardec na época. Mas que esses espíritos sofrem esse constrangimento de estar nesse corpo com essa limitação que impede a manifestação das suas faculdades na sua plenitude. Ou seja, o espírito não tem retardo, o espírito não tem o idiotismo, o cretinismo, mas ele vem no corpo que limita a sua manifestação das suas faculdades e vem com esse limitador, como um aprendizado. Essa foi a pergunta número 372, foi onde nós ficamos na semana passada, e hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 372A, ou seja, Kardec complementa essa pergunta a partir da resposta que os espíritos deram. E ele vai dizer na pergunta número 372A: não é, portanto, exato dizer que os órgãos não exercem predomínio sobre as faculdades? Então, olha o que Kardec vai dizer, complementando em cima da resposta anterior. Então, é exato dizer que os órgãos não exercem predomínio sobre as faculdades. Essa foi a pergunta em cima da resposta da pergunta 372 que os espíritos deram. Aí os espíritos respondem. Resposta agora dos espíritos: não dissemos jamais que assim fosse. Os órgãos exercem uma grande influência sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Que resposta fantástica dos espíritos. Quando eles respondem na 372 que os espíritos não são idiotas, não têm idiotismo, não têm cretinismo, mas que estão submetidos a um constrangimento pela impossibilidade de manifestação em consequência dos órgãos que estão defeituosos ou que não se desenvolveram de forma adequada. Em cima dessa resposta, Kardec, para explicar, para que os espíritos possam esclarecer melhor ainda, para facilitar a nossa vida, não é a dele de Kardec não, porque ele entendeu perfeitamente, mas para facilitar o nosso entendimento, para que fique bem claro para a gente, Kardec complementa a pergunta dizendo, então, é exato dizer que os órgãos não exercem predomínio sobre as faculdades? Como se dissesse assim, quando a gente diz que os órgãos exercem uma predominância, tem um fator fundamental para as faculdades do espírito, isso está errado, então. Aí os espíritos dizem, sim, em nenhum momento nós dissemos que os órgãos exercem predominância sobre as faculdades. Não dissemos jamais que assim fosse. E esclarece que essa era a intenção de Kardec ao fazer o complemento da pergunta, exerce grande influência sobre a manifestação da faculdade. Mas não é o órgão que produz a faculdade. A capacidade, a faculdade, a capacidade do espírito de realizar tal coisa. Não é o órgão que faz isso. O órgão permite que o espírito se expresse.
mas a faculdade é do espírito e não é do órgão. Então, essa é uma diferença muito grande, os espíritos. Atentem-se a isso. A faculdade é do espírito. Então, um espírito pode vir numa determinada encarnação com as suas faculdades já conquistadas, com uma certa inibição, um bloqueio por conta do aparelho do corpo físico que ele está utilizando com aquele personagem, mas isso não quer dizer que ele perdeu a faculdade, porque o órgão, o corpo, o aparelho tem deficiência. A manifestação dessa faculdade é que vai estar limitada, cerceada, bloqueada, mas a faculdade pertence ao espírito. E ele dá um exemplo, os espíritos dão um exemplo facílimo da gente entender. Ele vai dizer assim, um músico, um excelente pianista que tem essa habilidade, essa faculdade de tocar, de se expressar através da música de uma forma maravilhosa, precisa. Quando ele pega um piano que não está afinado, que não é um bom piano, que não é um bom equipamento, a música dele não será tão boa. Ele não fará uma boa música, mas ele não deixa de ser um excelente pianista. O tocar naquele instrumento não vai fazer com que a música saia com a perfeição que ele é capaz de fazer se tivesse um outro aparelho, um outro instrumento. Embora a música não vá sair perfeita, mas ele continua sendo um excelente pianista. Olha que exemplo maravilhoso que os espíritos deram, e é por isso que Kardec instiga. Ele faz a pergunta, a partir da resposta, ele pergunta outra coisa para que os espíritos complementem, para facilitar a nossa vida, o nosso entendimento, né? Para que a gente possa, ao compreender cada vez melhor qual é o funcionamento desse aprendizado que nós espíritos vivenciamos através dessas experiências nos personagens que está nos representando no momento, no processo reencarnatório, melhor a gente vai poder utilizar esse tempo de aprendizado. Que maravilha! E é essa a função do estudo do Livro dos Espíritos. Inclusive lembrar que eu não disse, mas eu gosto sempre de estar aqui informando para vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, e vocês de casa leem, acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, que é para isso que nós estudamos o Livro dos Espíritos. Não é para que a gente possa dizer que nós já demos conta de todo o Pentateuco da doutrina, dos 5 livros, de toda a bibliografia, toda a referência, não. Mas para que, ao compreender cada vez melhor, nós possamos fazer o melhor uso desse aprendizado, dessa encarnação que nós estamos experimentando agora com esse personagem que nos representa. Mas como já dissemos antes, a forma como Kardec organizou o Livro dos Espíritos, sistematizou o trabalho, ele faz primeiro as perguntas, ele coloca a pergunta que ele fez, depois ele coloca a resposta que os espíritos deram e logo, em seguida, em algumas perguntas, ele tece comentários. E nessa pergunta 372A, Kardec faz um comentário quando ele vai dizer, né, em cima dessa resposta que os espíritos deram, de que eles não disseram que o corpo tem predomínio sobre as faculdades, mas que os órgãos exercem uma grande influência, grande, mas não é absoluta e nem total, sobre a manifestação da faculdade,
mas que não produzem as faculdades, e essa que é a diferença fundamental. E dá o exemplo do músico, né? E de um mau instrumento, com um mau instrumento não fará uma boa música, o que não impede de ser um bom músico. Resposta dos Espíritos à pergunta 372A. Agora o comentário de Kardec. É imperioso distinguir o estado normal do patológico. No estado normal, o moral supera o entrave material, mas há casos em que a matéria oferece resistência tal que as manifestações são obstaculadas ou adulteradas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos e nesse estado a alma não desfruta de toda a sua liberdade. A lei humana a isenta da responsabilidade dos próprios atos. Então, Kardec vai fazer o seu comentário nessa resposta já claríssima dos Espíritos, que a gente tem que distinguir, fazer uma diferença entre o estado normal do estado patológico. No estado normal, ou seja, em que o espírito esteja utilizando um corpo, um instrumento, uma ferramenta que não venha com nenhum tipo de limitação, com nenhum tipo de bloqueio para a manifestação dessas faculdades, a matéria vai oferecer resistência tal que as manifestações são adulteradas, limitadas. Então, alguém que vem com um aparelho, um cérebro, com algum tipo de deficiência, algum tipo de paralisia, algo que não está no seu funcionamento adequado, a expressão que aquele espírito vai ter, ela vai ser muito limitada. Inclusive, mesmo que ele tenha um desenvolvimento e habilidades conquistadas, o corpo que ele vai se utilizar para o representar vai limitar e ele não vai poder expressar tudo aquilo que ele já conquistou. Então, é uma pessoa que tem um retardo mental, que nasce com uma deficiência em que ela não pode se expressar, em que a sua capacidade de aprendizado, ou seja, de aprender conhecimentos novos, porque aquela parte daquele aparelho está danificado e isso impede a manifestação do espírito. E, inclusive, ele vai dizer que a lei humana isenta de responsabilidade dos próprios atos, porque são pessoas que são consideradas incapazes, que precisam de serem protegidas, porque por elas mesmas, elas não têm a capacidade de se expressar ou de ser responsáveis por si mesmas, às vezes pela sua própria existência neste corpo. Então, esse foi o comentário de Kardec. Então, a gente vê aí a importância de nós fazermos o estudo do Livro dos Espíritos. Porque às vezes assim, mas de 1857 está ultrapassado. Já tem coisas que a ciência, que a tecnologia, mas nós estamos falando do Espírito, do esclarecer o espírito imortal que somos. Não estamos tratando apenas desse personagem, mas do quanto essas informações elas vão ser úteis para que este personagem que me representa, espírito imortal que sou, possa utilizar da melhor forma possível dessa experiência, até para refletir, como foi perguntado, né? Que Kardec perguntou aos espíritos: para que o divino permite que um espírito venha, se ele não pode
se expressar, se às vezes vai passar uma encarnação inteira preso num corpo, numa cama, sem poder manifestar? Que tipo de aprendizado vai ser possível a esse espírito? Vai modificar em que o seu processo? Pois é, porque o corpo está debilitado, tem alguma dificuldade, vem com algum tipo de deficiência, mas o espírito não. E o aprendizado do espírito em passar por essa experiência para que ele possa aprender e ressignificar experiências que teve antes. E o mais importante que nós temos que atentar, e para isso que serve o estudo, porque a doutrina espírita, o espiritismo, é um instrumento de aprendizado do espírito. O espírito está ali, aquelas faculdades foram conquistadas. E essas experiências que são autoimpostas, porque isso é muito importante também da gente lembrar, que isso não é uma punição dos espíritos, isso não é uma punição do divino, do Criador. Isso é uma punição da própria consciência, que não lida com os equívocos e nos seus protocolos de culpa, na formação dos seus corpos novos que vão lhe representar, acabam prejudicando o desenvolvimento adequado desses corpos, interferindo na formação lá, desde o princípio do óvulo, quando se junta com o espermatozoide, e que aquele corpo físico começa a se formar. O psiquismo do espírito que vai habitar aquele corpo é que faz com que esses processos de aprendizado se deem dessa forma. Então, não é uma punição imposta, mas é um processo autoimposto de forma, porque nós temos uma centelha divina que nos leva a querer crescer, a querer aprender a fazer diferente. E isso acaba nesses protocolos internos em que o divino nos permite vir a aprender de forma diferente. E a partir do momento em que nós passamos a ter essas informações, nós podemos refletir e nós podemos modificar o nosso aprendizado, transformando as experiências que nós vamos viver em cada processo reencarnatório. Ok, meus amores? Nós vamos ficar aqui hoje, como eu sempre digo, nós não somos um grupo de leitura, nós não temos pressa. Esse grupo começou dessa forma aqui, nesse formato, porque esse grupo já tem 6 mais 4, 18 anos estudando juntos. E a intenção não é a gente terminar os livros das obras básicas, mas é a gente fazer um processo de reflexão para que a doutrina nos sirva de instrumento de aprendizado do espírito. Então, nós não temos pressa nenhuma. Hoje nós vamos ficar aqui com a pergunta número 372A, para nós refletirmos durante toda essa semana no grupo, nós fazermos as nossas discussões, ouvir as outras pessoas trazendo as suas reflexões, os seus relatos. E na próxima semana, no dia 22 de janeiro de 2025, novo ciclo, nós nos encontrarmos aqui de novo para darmos prosseguimento com a pergunta número 373. E eu espero vocês na nossa casa e aqui para estudarmos juntos. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus,
Nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.